Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós pensamos muitas vezes que o aspecto da religiosidade, da maneira de pensar no sentido de achar que Deus quer de nós são os sacrifícios, são serviços que podemos oferecer no intuito de agradá-lo e assim sermos recompensados, pensamos que é algo de nossos dias. Mas não, esse é o pensamento religioso que norteia a nossa vida, a vida humana, de modo geral, em todas as épocas. Nós temos a situação vivida pelo profeta Oséias, quando Deus fala por meio dele e diz, lá em Oséias 6, no versículo 6, diz assim, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Uma realidade que não é nova. Oséias foi muito antes de Cristo. Nós precisamos entender que Deus quer de nós, e na realidade Ele busca, é que nós tenhamos o entendimento, a compreensão da sua vontade, que nós o conheçamos. Jesus mesmo disse que a vida eterna está em conhecer o Pai e a Ele, que foi enviado pelo Pai. Será que entendemos que se trata de outra coisa e que não é uma questão de agradar uma entidade divina, de maneira que Ele possa nos guardar, nos proteger de todo o mal? Ou seja, nós fazemos a nossa oferta, o nosso holocausto, nós prestamos o nosso serviço a Deus com o intuito de agradá-lo, para que Ele possa nos abençoar e nos guardar de todo o mal. Esse pensamento é um pensamento religioso. E o que Deus quer de nós? Que o conheçamos, compreendamos a sua vontade e que andemos na sua vontade. Ele nos chama para vivermos o seu reino, para dependermos da graça, da misericórdia. Pois a nossa salvação, a nossa reconciliação, perdão de nossos pecados e a vida eterna não está naquilo que nós podemos fazer, nem no serviço que podemos realizar para agradá-lo. Então não é o nosso empenho por fazer boas obras e assim Ele nos abençoar que assegura a vontade de Deus e que assegura a nossa salvação. A nossa salvação, a reconciliação, é mediante o que Cristo fez. Somos salvos pela graça de Deus. Não depende de nós. E é por meio do que Cristo fez naquela cruz em nosso favor. Pois Ele morreu para que nós pudéssemos receber o perdão. Sua morte foi como uma oferta em nosso favor. E Ele ressuscitou pelo poder de Deus para que nós pudéssemos ser justificados. E tendo ressuscitado com Ele, nós vivemos agora pelo poder de Deus. Isso é graça pura. Não depende de nós, não depende do nosso serviço. Mas se trata só disto? Não. Não se trata só de acharmos que a salvação se fundamenta neste ato e de sermos batizados. Mas precisamos entender é que uma vida que traduza essa fé, esse ato que cremos, que fomos chamados para viver o reino de Deus, para revelarmos o nosso Deus ao mundo, para enchermos a terra com o conhecimento da glória do Senhor. O que a gente precisa entender é que nós precisamos viver o reino de Deus na terra, andar segundo a vontade de Deus e revelando o nosso Deus. Mas isso se fundamenta no conhecimento dele. O conhecimento da sua vontade, em compreender quem Ele é, compreender a sua natureza e entendermos que nós somos chamados para vivermos segundo a mesma natureza. Ele nos fez um novo ser, uma nova criatura. Fomos feitos à imagem de Cristo. Recebemos da vida de Deus, da natureza de Deus, que somos coparticipantes. Para quê? Para vivermos pelo seu poder, para andarmos neste mundo como filhos, revelando a sua glória e rejeitando as paixões humanas. Não existe outra coisa. Então não são sacrifícios que Deus espera de nós, mas conhecimento. Conhecimento dele, da sua vontade e do seu querer, para que a gente ande neste mundo como Cristo, sendo seus imitadores. É isso que nós precisamos entender. Não são sacrifícios, mas conhecimento da sua vontade. Que a gente possa entender e buscar de todo o coração conhecimento do Pai e da sua vontade para a glória do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça.
Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.